A graça toda suficiente de Cristo. A graça toda suficiente de Cristo. Versículo 7 da segunda carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Corinto, na Grécia. Ele diz: para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Se os irmãos querem saber, antes do versículo 7, do capítulo 12, de 1 a 6, o apóstolo Paulo tem uma experiência ímpar, extraordinária, incomparável, que Deus concedeu a ele. Ele disse que ele teve, diz o texto, visões e revelações do Senhor, segundo o texto, versículo 1. E diz o texto, ele se referindo a si mesmo, um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro dia. Ele está contando, ao terceiro céu, desculpe. Ele está contando uma experiência que não teve ressentimento. Mas a experiência foi tão impactante, foi tão marcante, que passado 14 anos ele lembrava. É muito tempo para a gente lembrar. Tem experiências que são inesquecíveis na nossa vida. Foi o que aconteceu com Paulo. Por exemplo, eu nunca vou me esquecer o dia que eu aceitei a Cristo. Não dá para esquecer. Não dá para esquecer alguns momentos que Deus, por exemplo, o dia que Deus me chamou para o ministério. Porque ministério é vocação, Ele me vocacionou. Há momentos que marcam a vida da gente. E ainda mais momentos com o Senhor. Tem momentos que a gente convive com a família, com os filhos, com a esposa. Conquistas, né? Momentos que a gente lutou para chegar lá. Não é esses momentos. Não são esses momentos que eu estou me referindo. Estou me referindo a momentos espirituais. Momentos em que Deus revela algo a você. Revelação significa abrir as cortinas e mostrar a você algo que você não pode ver se Deus não revelar, não abrir as cortinas, não trazer para cima aqueles fatos que você desconhece. E diz o texto que ele não sabe descrever, mas a Bíblia diz que ele disse que se foi num corpo, ou não sei, ou fora do corpo, o fato é que ele não sabe dizer se ele foi de alguma maneira tirado do seu corpo em êxtase, ou sem o corpo. Só Deus sabe, segundo ele, no versículo seguinte. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivíduas que nenhum homem tem permissão para repetir. Disse: eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Então ele toma uma decisão. Eu, a partir de hoje, considerando essa experiência magnífica que Deus revela, levou ele, mostrou a ele, e disse: olha, se você tiver que se gloriar, não se glorie pelo fato de muitos irmãos seus não terem tido essa experiência, e você se tornou um privilegiado, porque eu te escolhi e eu estou te preparando para uma missão especial. A verdade é que ele não teve a oportunidade de conviver 3 anos com Cristo. Ele só teve uma experiência com Cristo da ressurreição. Ele era um perseguidor. Ele odiava Cristo e os cristãos. Mas a Bíblia diz que Deus disse: olha, glorie-se nas suas fraquezas. Tem muitos irmãos, membros das nossas igrejas, que ele se gloria porque canta melhor, porque prega melhor, porque tem alguns dons e talentos que são
a nível de excelência. O apóstolo Paulo foi orientado pelo Senhor e ele, mais adiante, vai dizer o seguinte: para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não ficasse altivo, orgulhoso, presunçoso, Deus tomou uma decisão. Segundo ele, e ele diz o seguinte: pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito falar isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim. Ele disse: olha, eu não quero que vocês tenham uma ideia de mim, além do que realmente sou. Se eu contasse o que Deus me revelou, se eu contasse a vocês o que eu sei que não posso contar e repetir, vocês teriam uma ideia de mim superior a todos os apóstolos. E eu não quero, segundo o texto, que vocês tenham de mim uma ideia, que vocês não tenham uma ideia, ou venham formular uma ideia, daquilo que vocês não veem em mim, mas apenas daquilo que vocês veem em mim, aquilo que vocês não sabem de mim. Muitas vezes nós fazemos conjecturas sobre alguma pessoa, sobre um irmão ou irmã em Cristo, daquilo que você não sabe dele. Às vezes para ruim, na maioria das vezes. Ou às vezes para melhor, achando, por exemplo, que eu sou perfeito, que eu não cometo pecados, que eu não tenho falhas, como alguns. Então o apóstolo Paulo diz: não, eu sou igual a vocês. Eu não quero que vocês tenham uma ideia de mim, além do que realmente sou. E para que eu não ficasse orgulhoso com diz o texto, com a grandeza das revelações, foi-me posto o que ele denominou, que é eu já preguei aqui várias mensagens sobre o espinho na carne. Nessa noite, eu vou me ater não apenas ao espinho da carne, mas o propósito para o qual ele foi colocado na vida do apóstolo Paulo. Eu creio que não há um crente que não tenha um espinho na carne. O espinho na carne, diz o texto, a fim de que eu não me exalte. E aí eu pedi a Deus, eu pedi ao Senhor 3 vezes que afastasse de mim esse incômodo, esse desconforto, que há muitas, eu já explorei aqui esse texto, há muitas conjecturas, pensamentos, hipóteses do que seria essa espinho na carne. Uma coisa a gente tem certeza: fazia o apóstolo sofrer. Ele sofria, humilhava ele. E isso afetava ele não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele chamou também de um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Talvez o apóstolo Paulo não conseguisse esquecer pecados grotescos que ele cometeu, e entre eles a gente conhece um que foi responsável pela morte do pregador, do servo de Deus Estevão, cujas roupas ensanguentadas foram colocadas aos seus pés, considerando que ele pediu autorização do Sinédrio para perseguir a igreja. Foi quando o Senhor Jesus Cristo o interceptou a caminho de Damasco. Meus irmãos, quando nós pedimos uma coisa a alguém, nós desejamos receber a atenção dessa pessoa no que diz respeito ao que pedimos. Um filho pede alguma coisa ao pai ou à mãe.
Nós pedimos alguma coisa à nossa mulher, ou vice-versa. Nós pedimos ao Senhor, pedimos ao patrão. Quando a gente solicita algo, o normal, a expectativa é que sejamos atendidos em nosso pedido. Agora imagine um pedido, segundo o apóstolo Paulo, repetido 3 vezes. 3 vezes. E diz o texto que a resposta foi não. 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 É bom lembrar que Deus disse não a Jesus na cruz. É bom lembrar que Deus disse não a Jesus no Jardim das Oliveiras. Ele desenvolve uma hipótese, se não há um outro caminho, ou melhor, se não há outro plano, outro atalho para salvar a humanidade que não fosse pela cruz. Que ele denomina aquele momento e chama aquele instante de cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. E a resposta do Senhor para ele foi que ele bebesse, porque só ele poderia beber. O Senhor Jesus faz uma condicional, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então a Bíblia diz, não será feita a sua, ou seja, o que você está me pedindo, eu não vou lhe dar, eu não vou responder positivamente. A Bíblia diz então, que veio então essa expressão que eu usei, a graça toda suficiente. Você já tem algo que é o suficiente para você suportar o espinho na carne, pecados grotescos que estão te ameaçando, acenos do diabo, suas fraquezas pessoais, pode ser em todas as áreas, não apenas na área sexual. E diz o texto, a minha graça é que basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É outra expressão que eu gostaria de trabalhar. A graça se aperfeiçoa assim que as minhas rachaduras, as minhas fissuras, os meus pecados ainda não estão vencidos totalmente. É a graça. A graça é um favor imerecido. Você não merece, mas eu estou te dando a si mesmo, porque você precisa. Eu não mereço, mas eu preciso. Eu não mereço, mas eu preciso. A graça se manifesta em minha vida, nas minhas quedas. A graça se manifesta na minha vida para eu aprender a ser dependente desse Deus que estende a mão e que não me quer ver caído, nem vencido pelo pecado. Eu quero aqui fazer algumas citações. Quando o apóstolo Paulo, depois de ter vivido essas experiências incríveis com Deus, e a resposta do Senhor para algo que ele pediu foi, basta, não me peça mais, não repita mais essa oração, não me peça mais isso, porque a minha graça te basta. Ora, Deus poderia atendê-lo, mas não fez, com um propósito pedagógico. Eu quero que você dependa de mim. Eu sei que se eu te der aquilo que você pede, vai ficar soberbo, muito cheio de si, seu eu vai aumentar, e eu quero ao contrário. Eu estou trabalhando num sermão chamado a antítese da mensagem de Cristo. Eu quero que você diminua para crescer,
perca para ganhar. Eu quero que você abra mão de muita coisa para eu enchê-la. Esvazie suas mãos para eu enchê-la. Eu estou disposto a reconstruir tua vida, Paulo. Eu coloquei, então, essa expressão, toda suficiente, porque é toda suficiente. De Cristo, para mim, para você. A verdade, irmãos, é que tem coisa que só Deus sabe o que aconteceria se aquilo que eu almejo e que eu peço, são coisas justas. Às vezes são coisas materiais. Por exemplo, eu peço a cura da minha esposa. Não é para minha soberba, não é para minha vaidade, mas há coisas que eu peço que não é necessidade. Pedir a Deus uma viagem, pedir a Deus comprar um imóvel melhor. Então eu aprendi com o apóstolo Paulo em outro texto. Aprendi a me contentar com o que o Senhor me dá. Mas se for da tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas a resposta que eu recebo do Senhor, muitas vezes o irmão vai receber, você já tem o suficiente. Você não sabe o que eu estou te livrando. Você não sabe a dor de cabeça que você ia me dar. E ia dar para a sua família. Você com esse carro já faz o que não deve. Imagine se eu der o carro que você quer. Você com esse salário, você não é fiel. E você administra de tal maneira que só cabe a mim as sobras. Imagine se eu desse a você o que você imagina, o que você deseja e o que você tem me pedido. Você no anonimato, você se considera grande. Imagine se eu fizesse você famoso. Você sem o poder que gostaria de ter. Imagine se eu desse tanto poder a você. A verdade é que Deus me conhece mais do que a mim mesmo. Por isso que a resposta dele para mim vai ser, como deu o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Esse texto me faz, meus irmãos, esse Deus me fez confrontar a mim com a palavra. Fez pensar quantas vezes eu mesmo já orei por algo material e Deus disse não. E eu não vou ficar zangado com Deus. Obrigado, Senhor. Tu estás me livrando de alguma coisa. Me livrando do mal que eu não vejo, que eu não consigo ver, que eu tenho dificuldade de perceber. Você pode pedir qualquer coisa a Deus, isso é seu direito, meu direito, mas também precisa entender que Deus tem o direito de negar. Isso não te faz menos amado, menos importante. Isso mostra que Ele te conhece, te guarda e quer te levar para mais perto dEle. E eu fico imaginando se Paulo, com toda aquela profundidade, aquele conhecimento, aquele poder espiritual,
Se ele teve que carregar um espinho, imagine eu e você. Não tem ninguém aqui, irmãos, isento de lutas, dores, de frustrações, mas também não tem ninguém aqui desamparado. Porque quando Deus diz não, Ele sustenta você com a sua graça, a graça dEle. Irmãos, tem gente hoje em dia querendo viver de mensagens de autoajuda. Mas mensagem de autoajuda não ensina você a lutar contra o dia mau. Não ensina você a passar pela tempestade e pelo deserto. Não ensina você a vencer a tentação. Não te prepara para a guerra espiritual. Não te fortalece quando o inferno inteiro se levanta contra a sua casa, sua família e suas finanças. Tem coisa que só a presença de Deus sustenta. A minha graça te basta. Eu já passei ao longo do meu ministério e da minha vida cristã por experiências pesadas no mundo espiritual, muito pesadas. Eu já entrei em lugares, meus irmãos, estive com pessoas que, se Deus não me guardasse, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu já sofri decepções dentro e fora da igreja, que se Deus não renovasse a minha vida, eu teria abandonado o evangelho e o ministério. A guerra é real, mas a vitória também é. Por isso que a gente não pode viver uma vida rasa com Deus. Tem muitos colegas meus que abandonaram o ministério, eu tenho vários deles. Dos 64 que se formaram, eu tenho essa foto, apenas hoje 16 ou 17. E quando eu encontro algum deles, e hoje um deles mora em Belém, e é dono de uma rede de farmácias, como é que tu aguentou, rapaz? Meu grande amigo e colega, Dr. Gerson Vilhena de Matos. A diferença entre mim e Gerson é que a graça de Deus me bastou. A dele, não. Ele foi buscar outros escapes para a vida dele. Ele foi buscar outra fonte de gozo. Eu não. Eu fui buscar no Senhor. Há muitos colegas, imagine, 63 ou 64, a peneira do tempo passa, e alguns desses realmente morreram, mas a maior parte hoje está fora do ministério ou está fora da igreja. É muito triste isso. Eu tenho um exemplo disso no Rio, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Espírito Santo. E essas pessoas estavam comigo dentro do seminário, mas confrontadas com as fraquezas, elas jogaram a toalha. Não buscaram a graça toda suficiente de Cristo e abandonaram a fé, naufragaram, foram derrotadas pelo diabo. Graças a Deus que o Senhor, pela sua misericórdia, me sustentou. Você deve ter experiência. Se alguém aqui nessa igreja está aqui há 40, 45 anos, tem exemplos semelhantes de pessoas que estavam algum tempo atrás nesses bancos, mas segundo a palavra de Deus,
eles não venceram os mensageiros de Satanás ao longo das suas vidas. E mensageiro de Satanás continua bem próximo de você, como estava bem próximo de Pedro, não é isso? Cuidado, Pedro, há um mensageiro de Satanás rondando a tua vida, cirandando tua vida. E Satanás pode usar amigos, falsos irmãos, ladrões da alegria, de sua alegria. Por isso, querido, se você está enfrentando um tempo difícil, se parece que as coisas não estão acontecendo, se você, nesse momento, está sentindo alguma turbulência e você pediu ao Senhor, espere. Espere, porque talvez seja não, mas também pode ser um sim, sonoro sim. Não antecipe as coisas. Deus vai lhe dar, se assim for da sua vontade. E se esse algo que você queira, que você está pedindo tanto, depois que Deus lhe der, seja mais dependente dele e zele por aquilo que Deus vai lhe dar. Trate como se fosse um tesouro. Você escapou, perdeu, e Deus deu a você o poder de ter novamente, ou talvez nunca teve. É assim. A minha graça, pessoas serão arrancadas da minha vida. O que não vai ser arrancado da minha vida é a graça do Senhor. De jeito nenhum. Seria insuportável. O vento leva muita coisa. O que não vai levar é a graça toda suficiente de Cristo. Então levante a cabeça, guarda a tua fé, se alimenta da palavra, permaneça firme, porque tem um propósito nisso tudo. E no final você vai dizer como Paulo: guardei a fé, acabei a carreira. Eu não acabei com a minha fé, eu acabei com a minha jornada, fui até o fim. Eu gosto muito quando entrevistam alguns corredores de maratonas. Lá na São Silvestre, uma pessoa já tinha terminado a corrida, e vinha uns 2 ou 3, e aí um repórter disse: olha, a corrida já terminou há mais de 1 hora. Eu gostei foi da resposta de um senhor idoso, disse: o que eu quero é chegar até o fim. Eu quero seguir aquele pelotão. Eu sei que não vai estar lá ninguém para me aplaudir, porque eu sou um desclassificado, mas uma coisa eu sei: eu andei os 10 quilômetros. Fui até o fim. Vou chegar lá exausto, mas vou cansado, talvez de joelho sangrando, mas vou. E aí, exatamente isso aconteceu. Exatamente isso aconteceu. Ou aquela cena inesquecível que eu nunca vou esquecer na Grécia, do pai que desce e vê que o filho vem se arrastando, e ele desce, entendeu? E fica do lado e abraça o filho, porque o filho queria chegar exatamente na linha de chegada. Chegou se arrastando, meus irmãos. E olha, nem aqueles que ganharam a medalha de ouro, aquele estádio em pé, ovacionou e aplaudiu delirantemente aquele rapaz que não ganhou nada, mas ganhou o respeito de toda uma geração, de todos que estavam no estádio. Eu não estou competindo com você,
E o que eu quero é chegar e dizer como o apóstolo Paulo: acabei minha carreira, Senhor, cheguei, mas eu guardei a minha fé. E a minha coroa, eu quero receber de Ti, a coroa da justiça, a coroa da vida eterna. Que Deus te abençoe. Amém, Senhor.